Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre The Night House, A Casa Sombria, filme de 2020 dirigido por David Bruckner, com distribuição da Searchlight Pictures, um filme que começou a ser produzido em 2020, ele teve uma estreia mundial no festival Sundance. Depois foi impactado pela pandemia, tá? Acabou sendo afetado. E aí o filme acabou lançando em 2021. A Searchlight Pictures adquiriu os direitos de distribuição do filme. Teve programada para ser lançado no dia 16 de julho de 2021, mas a data foi adiada para agosto do mesmo ano, tá? E aqui você tem um dos projetos mais ambiciosos e mais bem estruturados da carreira do diretor David Bruckner, que foi considerado inicialmente como uma grande promessa do terror, e a gente pode perceber que esse diretor ele tem talento, tá? Bom, pra mim The Night House é um filme que tem um bom design de som, tá? Tem um bom trabalho gráfico, a cinematografia pra mim é boa. Assim, você tem um bom aproveitamento da locação, né, da ambientação da casa, que dá nome ao título do filme. É um filme que ele é desenvolvido como um thriller psicológico, pautado nesse drama psicológico com elementos sutis, tá, de fenômenos sobrenaturais, tá? Com esse tipo de filme você tem uma transição gradual para fenômenos sobrenaturais, e eu acho que o filme vai se perdendo, vai tomando um rumo diferente à medida em que a personagem, a protagonista, interpretada pela Rebecca Hall, né, vai sabendo de mais informações. Então a procura por respostas vai fazendo com que o filme tenha um novo direcionamento, e isso acaba então gerando um anticlímax bem forte, né, no final do filme, que pode talvez causar um impacto negativo com o público. Mas aqui eu posso dizer que a gente tem uma atuação belíssima e sólida da atriz a Rebecca Hall, tá? Faz um papel aqui bem interessante. Beth, interpretada por Rebecca Hall, tenta superar o suicídio inesperado de seu marido Owen, vivendo sozinha em uma casa isolada à beira do lago. Ela acaba então sendo assombrada por visões perturbadoras e uma presença misteriosa. Ela investiga os pertences do marido, descobrindo segredos obscuros que a fazem questionar a identidade do homem que ela amava. Bom, nesse filme você não tem o uso de jump scares exagerados, tá? De forma exagerada, embora o filme apresente sim jump scares, porque filmes desse tipo, né, que possuem essa temática de casa e assombração, esses tipos de filmes foram explorados na indústria nas últimas 2 décadas, certo? E existe uma fórmula que ela é constantemente explorada pela indústria, né? E aqui The Night House, como eu falei, ele acaba sim tendo alguns jumpscares, porém o filme não apela apenas para isso, né? O bom do filme é que ele consegue também articular algo diferente, tá? E com isso o filme acaba abordando uma visão, né, sobrenatural, né, alinhado também com a paranoia, né, que é pautada no drama e no luto, né, da protagonista. E aí os fenômenos que vão acontecendo ao redor dela, né, você tem uma certa ambiguidade, né, em alguns momentos, tá, pelo menos até o ato final você ainda tem uma certa ambiguidade, você se pergunta se os fenômenos que estão acontecendo ali realmente são sobrenaturais, ou se tudo aquilo ali não passa apenas de fruto, né, da própria cabeça da protagonista, tendo em conta tudo que ela está passando, né? Ou seja, como se tudo que ela estivesse passando fosse uma metáfora para depressão, né? Desculpa. Ou, sei lá, para algum trauma reprimido que ela não conseguiu superar, né? Ela tenta ser forte, né, ao longo do filme, você percebe isso, só que aos poucos, né, ela vai começando a ser afetada e vai começando a mostrar uma vulnerabilidade, um medo real, tá? E muito isso é graças à boa atuação da Rebecca Hall. Então o filme ele é desenvolvido, tá, para sustentar a personagem da Rebecca Hall, só que inicialmente você pensa que toda a história vai se centrar apenas nela, mas o filme acaba mostrando aqui uma cena ou outra, mostrando ela no trabalho, ela com relações, por exemplo, amizades, né? Ela dialogando com outros personagens, tá? O elenco de apoio, que na minha visão é descartável nesse filme. Os personagens não são desenvolvidos e não conseguem desenvolver mais do que 3 linhas de diálogos seguidos, tá? Porém, tudo é sustentado, como eu falei, para poder dar
base para personagem, né, dela. E aí, para não desgastar demais a personagem dela, eles introduzem personagens secundários, tá? Personagens coadjuvantes que, como eu falei, não são muito bem desenvolvidos. Então você tem essas pausas, mas essas pausas não são muito bem articuladas, ao meu ver. E aí o ponto baixo do filme para mim tá no terceiro ato do filme, porque aí o diretor sente a necessidade de explicar absolutamente tudo, inclusive os fenômenos sobrenaturais, que para mim é o ponto baixo do filme, tá? O terceiro ato, porque à medida em que ele tenta explicar muitas coisas, ele também vai deixando coisas em aberto. Então, a falta de um final na qual desse conta, né, de pelo menos responder essas questões que ficaram em abertos, né, esse anticlímax, acaba gerando um efeito negativo com o público, na minha visão, tá? Isso acaba comprometendo um pouco, tá? Mas você ainda consegue curtir a experiência, né, que The Night House te proporciona. Bom, para The Night House eu dou uma nota 6. Como eu falei, o filme tem uma boa ambientação, tem um bom clima de suspense, tá? Sabe construir a tensão de uma forma bem envolvente, porém ele peca em várias decisões criativas, tá? Em torno do clímax, né, do desfecho do filme, tá? Se o diretor não tentasse explicar demais os fenômenos sobrenaturais e tentasse manter algum mistério, eu acho que eu daria uma nota maior para esse filme. Mas no geral é isso, esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.